o esforço em que o CREA Minas, parceiro da Abenj desde o ano passado, se empenhou em que esse momento pudéssemos ter essas personalidades aqui presentes. E, em nome, então, da comissão organizadora e da Abenj, eu agradeço muito ao Bruno, que leve esse agradecimento ao Lúcio, presidente do CREA Minas, parceiro desde o primeiro momento, em janeiro, quando a gente contatou o Lúcio, e ele prontamente colocou o CREA Minas, toda a estrutura e toda a equipe, que tenho certeza que o Bruno trabalhou aí, à disposição de viabilização da participação do CREA Minas. Então, o nosso agradecimento, Bruno, a você que liderou o processo e ao Lúcio que articulou toda a disponibilização do CREA Minas. Ao professor Fábio, representante de uma das organizações organizadoras, que é a FEI, né, muito presente na organização do COBENJ, então muito bem-vindo. Ao Eduardo, né, que está aqui pronto para compartilhar com o pessoal que participa do COBENJ de uma experiência que ele possui na área do tema, como CEO de uma importante empresa da cadeia produtiva de economia verde, né? Então, teremos, com certeza, bons conhecimentos e compartilhamento de boa informação no contexto da nossa apresentação aqui, dessa primeira palestra, digamos assim, abordando questões de formação e de conteúdo. Tá? Nós vamos ter uma sequência de falas, temos 3 palestrantes, né? Vamos começar com o professor Bruno, como representante do CREA Minas e também docente do Inatel. O professor Carlos, que está se conectando, em momento seguinte ele faria a segunda apresentação, e finalizaríamos com a fala do Eduardo, né, no contexto da experiência dele na cadeia de desenvolvimento sustentável e no projeto atual que ele lidera aqui no Brasil, né, com base nos Estados Unidos, evidentemente. Então, a formação de todos eles, pessoal, é magnífica, né? Todos possuem muita experiência para abordar pontualmente e amplamente o tema do nosso evento, né? Uma vez que desenvolvimento sustentável e economia verde são, digamos assim, situações dentro de um mesmo ecossistema, né? Então, quando se fala de desenvolvimento sustentável, nós temos muitos meios, né, para que isso seja alcançado. Isso não é recente na vida das pessoas e das organizações no mundo afora. Temos, inclusive, uma agenda específica desenhada para uma agenda 2030, como se temos aí vários pontos em que a engenharia é presente nessa agenda e é defendida pela Organização das Nações Unidas, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, sem dúvida, quando se fala de economia verde, é uma particularidade, não que seja menos ou mais importante, mas é uma particularidade fundamental para que o ecossistema de desenvolvimento funcione bem e com os objetivos necessários para essa economia do século XXI, que, com certeza, é muito diferente do século XX e se modifica numa velocidade muito grande. Então, acho que esse é o pano de fundo desse painel. Ele foi, digamos assim, criado com inspiração do Bruno e do CREA Minas para que ele acontecesse nesta temática, e essa temática possui aderência com o tema do evento. Então, Bruno, eu passo primeiramente a palavra para você. Eu e o Fábio vamos estar, digamos, acompanhando, e qualquer emergência que vocês tenham, nós estamos aqui em prontidão, digamos assim. Então, estamos 5 minutos atrasados, mas o seu tempo está começando agora. Perfeito, obrigado, Wagner. Só avisando que eu acho que o Carlos também teve, eu acho que o mesmo problema agora do Eduardo. Então, deve estar, às vezes, precisando que seja aceito lá como painelista, né? Ele me mandou uma mensagem aqui agora. Mas, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar. O Carlos tá nos ouvindo, que agora conseguiu entrar, né? Os amigos aí, Eduardo Javier Munhoz, né? Presidente, CEO da Bravo Motor Company, tá? A gente já tem a honra de ter
participado de alguns eventos juntos. O meu amigo Carlos Nazaré, diretor do Inatel, tá? Nós, grande amigo nosso, meu aqui, do Inatel. E parabenizar o Cobenji, o seu nome, Wagner, por inserir no Congresso reconhecido mundialmente um tema de tamanha relevância, né? É um tema que eu gosto muito de discutir até por vários fatores, né? Hoje, no Inatel, eu sou professor de uma disciplina onde atuo diretamente também nesse ponto, tá? Mas vamos colocar aqui alguns pontos aí interessantes. Hoje eu estou representando o CREA Minas, estou como diretor de Relações Institucional do CREA Minas, tá? E vou colocar aqui alguns pontos que são importantes, acho que tanto no papel do profissional na área da sustentabilidade, como o que o CREA tem feito para auxiliar nesse processo todo, tá? Muito bem, Carlos. Você foi objetivo econômico. Eu diria que você foi cirúrgico na abordagem do tema, né? Você gastou menos do tempo previsto, mas eu tenho certeza que isso vai se reverter em bônus para as nossas discussões. E eu gostei que a sua fala tangenciou num ponto que é o foco desse congresso, né, que é educação e engenharia. E eu tenho certeza que, com as perguntas que o meu colega Fábio já tem preparado e o que ele está coletando aí da plateia, nós vamos voltar a esse tema. Para a gente fechar o conjunto de informação, obrigado, Carlos. Você já me deu ideia para pelo menos 3 perguntas. Para a gente fechar o ciclo de exposição, né? O Bruno começou numa visão institucional, o Carlos, particularmente, a experiência toda e sei que ele tem mais coisa ainda para falar, né? Por isso que eu falei para ele, aguenta aí que a gente vai voltar. Vamos ouvir o Eduardo, que assim a gente tem uma visão de, digamos assim, de uma instituição diferente de uma instituição profissional e diferente de uma instituição de ensino. Mas um profissional de mercado, um profissional muito preparado com todo esse ecossistema de desenvolvimento sustentável, que para mim é mais importante que qualquer outro método ou adjetivo que se dê, economia circular, economia verde, 17 objetivos. Para mim, o que importa é o mundo crescer de forma sustentável. Mas vamos ouvir o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde. Obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui com o Bruno e o Carlos, amigos aqui de Minas. Acredito que não deva ser casualidade que nós estamos 3 palestrantes de Minas Gerais, né, a respeito desse tema. Minas realmente tem se transformado em um líder regional na matéria. E também não é ao acaso que nós, como empresa californiana, americana, tenhamos escolhido Minas como a nossa casa no Brasil e na região da América Latina. Eu vou aproveitar que tanto o Bruno quanto o Carlos falaram de várias coisas que de repente eu ia falar, então não vou falar disso. Aí eu vou aproveitar meu tempo para outras questões que eu acho fundamentais colocar em cima da mesa para a gente conversar logo na sequência. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Eduardo Munhoz, eu sou CEO da Bravo Motor Company, uma companhia de inovação aplicada à descarbonização das cidades. Na consequência, e no decorrer disso, nos últimos anos temos investido dinheiro, tempo e esforços para desenvolver melhores baterias, que nós consideramos o coração desse novo mundo, e também veículos de frotas, né, de veículos elétricos compartilhados, conectados algum dia autônomos, que nós entendemos são os veículos que nós precisamos para essas cidades verdes que a gente quer ter. Eu estive no Cobenja ano anterior, né, 2021, e eu acho que algumas coisas que eu falei ano retrasado têm se reforçado muito nesse ano, um ano no qual nós estamos nas vésperas da COP27, né, no Egito, primeira COP na qual começaremos a ter vinculantes vários desses CDGs, né, e produto do Acordo de Paris na COP21. Mas eu acredito que
é chegada a hora de deixar de fazer grandes declarações, né? E de começar a colocar a mão na massa e começar a fazer acontecer coisas. Uma das coisas que sempre gostamos de expressar é que a economia verde é muito mais que sustentabilidade, né? É muito mais do que uma engenharia reversa, uma logística reversa. É muito mais do que simplesmente reduzir emissões, né? A economia verde é uma nova filosofia praticamente de vida. E a respeito do tema que nos dão aqui, que é a engenharia, é muito importante que nós comecemos a desconstruir o conceito rígido da engenharia. Eu sei que eu estou no ambiente de engenheiros e que vai ser difícil, né? A gente tentar desestruturar a engenheiros, né? Que foram formados para ser estruturados, né? Então, mas é muito importante que nós comecemos a entender que as áreas, esses limites entre uma engenharia e a outra começam a desaparecer. Nós temos que entender que hoje o engenheiro de Minas, o engenheiro elétrico, o engenheiro civil, o engenheiro de sistemas, deixam de ter sua caixinha onde eles estão confortavelmente dentro e que ninguém se mete, para começar a entender que precisam não só conversar um com o outro, sino começar a entender e trabalhar na caixa do outro, o que requeriria a gente quebrar as caixas, né? Então, uma das grandes coisas a serem entendidas é que nós temos passado séculos de costas para uma palavra muito importante para o futuro da humanidade, que é eficiência. A eficiência tem estado longe do centro da decisão. Então, nós estivemos muito mais preocupados com a questão de resolver problemas pontuais e de fazer acontecer, resolvendo esse problema pontual, e temos estado muito pouco preocupados com os efeitos dessa solução a respeito da restante do seu entorno, do seu ecossistema. Então, há uma grande necessidade nossa de começar a integrar, né, tecnologias, integrar conceitos em base a essa eficiência. Por quê? Porque a eficiência vai nos trazer produtividade, coisa que nós temos passado décadas sem conseguir ter, né? Nós não temos tido aumentos de produtividade nos últimos 25 a 30 anos, provavelmente. E sendo que nós estamos apontando a um 2050 com mais de 9 bilhões de pessoas sobre o mundo, acredito que nós precisamos começar a pensar em aumentos de produtividade, ou vamos começar a ver essas crises econômicas, essas crises sociais acontecendo muito mais seguido e com maior gravidade. Então, a economia verde como nós precisamos preparar esses profissionais, né? Porque eu acredito que é disso que se trata, né? O Congresso. Como nós começamos a preparar esses profissionais para o futuro, para uma economia verde que não é uma opção, senão uma necessidade. Principalmente começar a entender que não há como ficar dentro de uma caixa. E não há como ficar pensando só na área que me compete. Nós precisamos começar a pensar que o que nós fazemos na nossa área tem que estar integrado com áreas para cima, áreas para baixo, atividades acima, atividades embaixo. E tudo precisa começar a estar integrado e conectado de forma eficaz a partir de software e de automação. Nós precisamos começar a tirar das costas dos humanos ações e atividades para as quais os humanos são muito ruins, que é as ações repetitivas, né? As ações de registro, as ações de seguir regras. Nós precisamos começar a entender que o que faz uma mina de minério lá atrás afeta ao sistema de armazenamento de energia ou ao veículo que se faz com materiais críticos que foram minerados lá atrás. Que nós precisamos começar a entender que uma parada em uma mina de produção de material crítico para uma fábrica lá na frente. E que isso precisa ser integrado de tal forma que o conceito de eficiência tenha outro significado. Então, uma grande preocupação do ponto de vista do mercado é justamente como que nós fazemos para desconstruir o que nós temos na cabeça do ponto de vista de
centralização de poder. E quando eu digo de poder, é poder de decisão, tá? Para uma descentralização regida a partir da automação e da melhor gestão dos recursos. Então, desde esse ponto de vista, eu acredito que nós precisamos de uma grande geração de novos profissionais, de uma grande geração de profissionais já existentes que tragam o seu expertise, mas entendendo uma nova realidade. Portanto, vamos precisar reciclar muito profissional, e acredito que a academia precise começar a montar cursos de pós-graduação muito mais robustos a respeito de como nós trazemos os profissionais que já têm expertise lá para trás da antiga realidade e como usamos essa expertise para construir uma nova realidade bem melhor do que foi aquela realidade para trás. E isso tem a ver com a participação forte da engenharia também na escrita de nova legislação. Nós precisamos deixar de achar, né, que não somos, porque há uma engenharia, porque estamos no campo e agindo, nós não temos que influenciar legislação. Porque, em definitiva, a legislação é que nos dá um marco para trabalhar, e se a legislação ela não é boa, não vamos conseguir trabalhar de acordo com os nossos preceitos e as nossas ideias. Então, o desafio é enorme, né? Vamos ser claros. Mas assim são as oportunidades também. As oportunidades são enormes. A grande vantagem é que a internet nos colocou a todos quase na mesma linha. E que hoje, provavelmente, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, tem as mesmas condições de encarar certos problemas e propor novas soluções. Então, eu acredito que, além da formação dos novos profissionais e da reciclagem dos profissionais anteriores, nós precisamos de uma aproximação muito mais importante da academia com o setor empresário, da academia com o setor legislativo, mas também começar a criar novos canais e novos sistemas ou novos espaços, né, com uma nova governança para essa interação acontecer. Uma maior transparência, um maior entendimento de que precisamos pesquisar sim, mas que entregar resultados importantes. Que precisamos pesquisar e desenvolver, mas também o valor daquilo que é desenvolvido também tem que ter retorno. Então, tem uma série de discussões, eu acho que são assim extremamente profundas, que como sociedade estamos nos devendo, para deixar de ir, eu ia falar esquerda-direita, mas eu vou entender que tem a ver que tem a ver com a eleição de domingo, mas não é, não. Eu acho que precisamos de deixar de ir dos extremismos, né? De que vamos para um lado, vamos para o outro, e começar a achar espaços de conversação muito mais produtivos, que nos permitam entender que juntos e de uma forma mais plural vamos atingir os objetivos muito mais rápido e muito melhores, né? Eu acho que para isso vamos ter que também todos meio como que nascer um pouco de novo. Precisamos deixar os egos fora da mesa de discussão, precisamos deixar de ter razão, né? Então, é uma questão de... acho que precisamos um pouquinho mais de altruísmo, né? Em algum sentido, mas não altruísmo sem procurar resultados, senão altruísmo entendendo que tem um bem maior que está por cima de todos nós, e que precisa, sem sombra de dúvidas, uma grande mudança. Se tem alguma coisa que a pandemia nos mostrou, é que há outra forma de fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, de que precisamos fazer muitas coisas muito diferentes, né? Desde o ponto de vista da economia real, vamos dizer assim, daqueles que temos que gerar resultados e que aqueles que em definitiva, são os que geramos empregos, geramos riqueza e transformação. Nossa grande preocupação é ter essa mudança de cabeça, entender que nós precisamos pensar diferente para obter resultados diferentes.
não vamos conseguir resultados diferentes pensando ou agindo da mesma forma que a gente fez no passado. E essas mudanças precisam começar a ser grandes, como, por exemplo, será que não é hora a gente começar a discutir o setor energético de verdade? Será que nós não precisamos descentralizar o setor energético para gerar os incentivos necessários para que os indivíduos comecem a participar dele e haja maior investimento privado de forma distribuída? Será que a gente não precisa justamente gerar esses ecossistemas ou microsistemas nos quais geradores e consumidores de energia ou consumidores interagem com redes de veículos que nos transportam, mas não só a nós, sino as mercadorias, a informação e a energia? Há uma série de coisas que nós precisamos começar a nos plantear, mas a primeira coisa, e acho que essa aí tem que ser, pelo menos do meu ponto de vista, eu sou um evangelizador nisso aí. Nós temos que deixar de pensar que isso aí só pode acontecer em outro lugar. Nós precisamos começar a acreditar que isso aí pode acontecer com a gente, sim, porque, em definitiva, é uma questão de decisão e não uma questão de acesso à tecnologia ou de falta de produtos ou de tecnologia para resolver. É claro que há outros que têm investido muito dinheiro e muitos anos antes do que a gente, que não levam alguma vantagem importante, mas é justamente com eles que nós precisamos nos plantear como podemos ter um relacionamento mais maduro e mais positivo, né? Entendendo que nós temos aqui muitas coisas que eles precisam e nós precisamos de algumas coisas que eles têm. Mas para a gente poder sentar uma mesa de negociações e ser melhores, nós precisamos, e muito seriamente, começar a trabalhar em um planteio muito sério e muito profissional de que temos e que estamos dispostos a trocar e que condições estamos requerindo e quais concessões estamos dispostos a dar. Então, eu não sei como que estou de tempo, mas eu acho que o tema está bom demais como para a gente abrir a perguntas e discussões. Ok, Eduardo, temos tempo sim, e sabemos que a gente vai voltar a cada um de vocês. Foi fantástico ouvir a sua exposição, porque você chamou a atenção da minha parte para um ponto que eu acho essencial. Você me fez lembrar quando eu tive contato a primeira vez com os ensinamentos que vinham dos japoneses, né, lá na década de 1970, 1980, e quando eu comecei minha pós-graduação em 1990, eu tive que debruçar, né, nessas situações. E a primeira coisa que eu aprendi é que a gente tinha que se envolver numa filosofia de gestão e não numa técnica em si. Então, eu gostei muito de ouvir quando você falou que economia verde é mais do que sustentabilidade, e sim uma filosofia, o que eu concordo. Se nós não incorporarmos uma nova forma, e aí, segundo ponto, gostei da sua fala, temos que quebrar as caixas, e a engenharia tem muitas caixas, eu creio que de materiais ainda não conhecidos, que elas são de alta resistência ainda. Então, é um desafio, sem dúvida, você falou muito bem, um desafio mesmo, mas é necessário, porque se queremos um planeta que sobreviva com essa expansão populacional, a engenharia de produção me ensinou a palavra mágica, produtividade, e você também tocou nesse ponto, eficiência e produtividade. De que forma? Temos que usar a nossa inteligência e nos unirmos, como você bem disse, e temos instituições sérias nesse país que, se debruçarem sobre isso, encontrarão caminho, sim, né? Porque é uma questão de sobrevivência da raça humana, se não fizermos um para casa bem feito, porque o planeta já está dando sinais que ele não suporta, né, tanta violência, independente se eu estou chamando triple bottom line, sustentabilidade ou isso aqui. Ele tá sinalizando. Tipo, gente, eu não estou aguentando. Tá? Bom, eu gostaria muito de ouvir o professor Fábio, porque além de ser um engenheiro profissional de uma área importante,
é também ligado a uma importante instituição de engenharia. Então, Fábio, eu pediria que você abordasse aí algumas considerações do tema e já partisse para a primeira pergunta para os nossos convidados, que eu tenho certeza que vai também animar a discussão entre nós e a plateia, que com certeza vai também se empolgar e nos mandar questões para distribuir a um ou a todos eles, tá bom? Pois A não, palavra é Wagner. sua, Fábio. Obrigado pela oportunidade de fazer parte aí com vocês. Eu, como o professor Wagner pontuou, faço parte aqui do corpo docente do Centro Universitário FEI, aqui em São Bernardo do Campo, e hoje eu coordeno as atividades de eletrificação aqui na instituição, onde existe um projeto extracurricular, conhecido como Fórmula SAE, cujo qual eu coordeno com um grupo de alunos um carro elétrico de alto desempenho, com vistas à participação em competições nacionais e internacionais. Então, além de ter essa oportunidade de trabalhar com os alunos no âmbito extracurricular, eu também contribuo com a formação dos futuros engenheiros mecânicos automobilísticos na disciplina de eletrônica veicular, em que o assunto de eletrificação é levado em consideração, colocado toda essa experiência que eu trago desde 2014, coordenando esse tipo de atividade. Eduardo, eu entendo os desafios que você tem dentro da Bravo, são análogos talvez ao que eu tenha com os meninos aqui, com o desenvolvimento de veículos, mas como você mesmo pontuou, a minha fala sempre para eles vêm sempre muito inquietos com relação a muitas perguntas, como vai ser o futuro, como vai ser daqui para frente, de que maneira vai ser, e eu digo que talvez nós tenhamos que ter mais do que uma solução e não somente uma pré-formada, né? Uma combinação de soluções vão fazer com que essa mentalidade, como você pontuou, possa ser modificada, né? Então, é bem saudável as discussões em aulas, os alunos têm saído realmente com bastante bagagem, bastante conteúdo desse tema, e vejo que com a fala sua, Eduardo, a sua também, professor Carlos, Bruno, alguns pontos que eu abordo com os meus meninos, eu fico bem feliz que eu também esteja trazendo para a inquietude deles coisas atuais e em sinergia com o pensamento de vocês. Obrigado pela fala e pela contribuição aí para comigo também e para com a plateia toda aqui. E aproveitando, então, esse momento aqui nosso de questões e inquietudes, tem algumas que eu já anotei aqui em relação a participantes que estão com a gente aqui, junto com a nossa plateia, tem alguns que eu estava também acompanhando no YouTube. Eu vou procurar, em algumas questões, trazer, vou dizer assim, a junção dessas perguntas, né, que sejam pertinentes. Talvez uma para a gente colocar aqui na mesa, Wagner, acho que seria importante a gente, uma vez que fazemos parte dessa importante missão que a BENGE traz, né, para formação e discussão. Eu participo já há muitos anos, como pontuei para você, como palestrante, congressista, apresentação de trabalhos, práticas de engenharia, inovações. Então, para mim, hoje estar aqui do outro lado, né, também fazendo parte da comissão, muito gratificante, uma satisfação muito grande da minha parte. Então, uma pergunta para os nossos convidados vem em relação à parte, óbvio, voltado para o ensino, né? Então, veio uma pergunta do pessoal do YouTube, questionando, por exemplo, que alguns alunos se sentem, de certa forma, desinteressados em alguns assuntos que a faculdade coloca, que julgam ser importantes para a formação. Ele argumenta em relação, talvez, se isso é devido a um pouco incentivo do ensino médio, né, para atividades extracurriculares, talvez com uma robotização do ensino, o quanto isso poderia impactar na formação dos engenheiros para esse assunto, ligado, obviamente, com o tema que a gente traz aqui em discussão, né, essa economia verde, né, aqui entre aspas, quão isso, na verdade, de um lado, um aluno que talvez venha com um
pouco interesse, mas ao mesmo tempo é uma excepcional oportunidade, como o Carlos pontuou, uma vez que isso tem fervido bastante, né, esse assunto, essa economia verde, como nós estamos vivenciando. Quem gostaria de comentar e começar aí com essa fala, gente? Tendo 2 professores na sala, não vou ser eu, claramente. Depois eu posso comentar depois. Mas... Tá novo Posso dos dois. começar? Legal, Carlos, vamos lá. Eu acho que o Eduardo tocou num ponto bastante interessante, que talvez seja importante para os nossos alunos de engenharia ter em mente, né? Eficiência, né? Ganho de produtividade e, consequentemente, eficiência e ganho de produtividade atrelada ao meio ambiente. Ou seja, se nós tivermos como desafios algumas indústrias que são importantes, é lógico que não dá para um único país, né, e muitas vezes uma única instituição atuar em todas as áreas. Mas se cada área, se cada país, se cada instituição escolher a área em que atua com excelência, e a partir da área em que ele atua com excelência, buscar eficiência, buscar ganho de produtividade, e, consequentemente, esse ganho de produtividade ser revertido em benefícios atrelados ao meio ambiente e atrelados também à economia, isso talvez seja o grande motor, o grande entusiasmo que pode ser dado para os nossos alunos de engenharia. Muitas vezes o aluno de engenharia, ele enxerga a preservação do meio ambiente muito distante daquilo que ele faz, daquilo que ele vai ter como ofício, né? Mas talvez se a gente, como responsáveis pela educação de engenharia, fizermos a seguinte abordagem: olha, nos próximos anos a indústria de mineração tem que ganhar em termos de eficiência, um posicionamento diferenciado com relação ao mundo, a indústria brasileira. Nós temos que ampliar o número de parceiros, nós temos que reduzir os investimentos, no que diz respeito ao uso de máquinas rotativas dentro da indústria de mineração. Nós temos que diminuir o número de elementos que trabalham, como parte da cadeia logística, e ter um ganho no que diz respeito à eficiência de transporte. Eu acho que se nós pegarmos cadeias específicas e, a partir dessas cadeias específicas, enunciarmos desafios, porque os desafios já estão aí, a gente sabe quais são, a indústria sabe qual né? A engenharia nacional sabe quais são esses desafios, mas a gente não enuncia, né? E não traz para dentro da universidade esses problemas muitas vezes enunciados, né? E com a presença da indústria. Ou seja, vamos juntar os fabricantes de máquinas rotativas, vamos juntar os representantes da indústria de mineração nacional, vamos verificar quais os selos verdes que nós precisamos e quais os aparatos tecnológicos que esses selos verdes nos exigem desenvolver para colocar a indústria da mineração nacional em um outro patamar, em um patamar admirado pelo mundo e, consequentemente, né, por todos aqueles que precisam fazer novas alianças, levando em consideração a preservação do meio ambiente. E o Eduardo colocou um aspecto também que eu gostaria de ressaltar, que é a questão da crise atrelada à oportunidade, né? Nós acabamos de viver uma pandemia. Nessa pandemia, a gente percebeu que as cadeias produtivas globais, né, elas passam por um momento necessário de reestruturação, elas devem ser repensadas, né? Repensadas até para que o mundo tenha mais autonomia no que diz respeito a diferentes áreas. E, consequentemente, a gente vai ter a oportunidade de retomar, né, algumas indústrias em diferentes partes do mundo. Ao pensar desta maneira, quais são os desafios que o Brasil tem para que possa fazer parte dessa nova reestruturação global do mundo industrial? Eu acho que esses aspectos são extremamente interessantes. E, a partir daí, a gente começar a convidar as indústrias e as universidades para enunciarem esses desafios de forma conjunta. Bem possivelmente, o mercado de mineração, né, e eu falo aqui em mineração porque Minas Gerais tem mineração como sendo um grande motor da sua economia, né, vai ter novos players no que diz respeito a processamento dos materiais minerados.
ou seja, vamos ter novas indústrias de aço espalhadas pelo mundo, nessa tentativa de reestruturação do mercado industrial mundial, ou seja, da cadeia de fornecimento. Mas isso, ela se reestabelecerá não só no segmento de mineração. A indústria de microeletrônica tem passado por questionamentos bastante significativos, né? Quais são os países que não estão no mercado de microeletrônica, mas que atendem, em termos políticos, em termos econômicos, em termos geográficos, né, a possibilidade de instalação de novas fábricas de microeletrônica, né? E, por incrível que pareça, existem coisas que passam distante, né, do raciocínio e do pensamento dos nossos engenheiros, daqueles que nós formamos. Um menino que faz eletrônica, um menino que faz computação, a última coisa que ele imagina é a quantidade de água que se consome para a produção de chip. É um problema que está muito distante do dia a dia dele, né? Mas nós vemos que os países que produzem microeletrônica estão vivendo, no momento, até mesmo limitação na produção de chips por crises hídricas, né? Será, então, que nós não temos que descobrir novas formas de produzir chips consumindo menos água? Ou nós não temos que aproveitar esse momento, talvez não para discutir novas formas de produção de microeletrônica, mas dentro da cadeia produtiva de microeletrônica, né, novas formas de reaproveitar a água, né, de utilizar a água processada, dependendo da região em que se instala a fábrica, né, e, consequentemente, a partir daí, buscar formas, né, de economizar esse recurso tão precioso. Então, eu trouxe aqui duas cadeias que estão, às vezes, bem próximas da nossa realidade, mas que, muitas vezes, os estudantes de engenharia não raciocinam como fazendo parte da nossa responsabilidade, né? E, como engenheiros, nós temos a responsabilidade de repensar, né, esse aspecto. E quando o Fábio fez uma observação a respeito dos desafios aí da mobilidade elétrica nos próximos anos, eu vou juntar a fala do Fábio com uma fala do Eduardo. E agora eu não vou lembrar especificamente a fala dos dois, mas que estão muito próximos no seguinte aspecto. Mais do que pensar no carro elétrico, a gente está pensando em uma solução de descarbonização através de uma nova tecnologia de mobilidade. Será que o nosso engenheiro pensa dessa forma? Ou será que isso está na cabeça do Fábio, está na cabeça do Eduardo, está na cabeça daqueles que fazem parte da indústria, mas, infelizmente, ainda não chegou na cabeça dos nossos estudantes? Então, eu acho que, como professores, como universidades, como industriais, como empresários, talvez o que a gente tenha que fazer agora é dar as mãos e começar a enunciar desafios de engenharia que levem a engenharia para um contexto mais amplo, um contexto que aborde, né, não só um aspecto atrelado à obra, à construção, ao desenvolvimento, né, à fabricação de novos bens de consumo, e aí nas diferentes verticais em que nós atuamos, mas também o impacto que cada uma dessas cadeias traz, né, que até hoje não é trazido para discussão no meio acadêmico. Então, eu acho que talvez essa seja uma das possibilidades, uma das direções, né? E uma das formas de se trabalhar diferente na formação dos nossos engenheiros nos próximos anos, né? Eu vou pegar carona aí, Carlos, obrigado. Se me permitir, né, claro, Fábio. Fica à vontade, Eduardo. Segue o tema que está ficando quente. Obrigado, Carlos. Tem várias questões aí. A educação em si mesma, né? Nós estamos ensinando hoje ainda como meus avós ou meus bisavós aprenderam. E acredito que é como que a gente estivesse ainda utilizando telefones analógicos, né? Em um mundo extremadamente digital. Nós precisamos começar a ter uma outra forma de aproximar, né, a forma em que a gente não só transpassa conhecimento, sino como a gente também gera conhecimento, né? Até porque provavelmente o conhecimento que nós precisamos ter, ele não existe. Vamos ter que criar à medida que a gente vai andando, né?
Eu sempre falo que nessa nossa geração estamos tendo a chance de criar, por primeira vez, a gente começa a criar e construir um motor andando na estrada. Então, eu acho importante entender um pouquinho isso também, porque essa discussão é uma discussão que precisa, né, ter na própria academia e na academia com aqueles que vão contratar os profissionais que a academia forma. É uma discussão importantíssima a ter. E até agora, academia e mundo corporativo, ou empresarial, o mundo real, vamos chamar assim, tem se mantido muito distante, né, um do outro. E acho que isso aí cria um conforto, mas um conforto falso, porque, em definitiva, as consequências todo mundo vai pagar depois. E depois ir mais profundo ainda no que o Carlos estava falando agora. Nós precisamos entender que, por exemplo, da mesma forma que a gente está ensinando como há um século, nós estamos construindo como um século. E que nós precisamos de começar a pensar nossas construções diferentes, se os materiais diferentes, se a questão da eficiência e a produtividade não é uma questão só de lucro. A questão da eficiência e a produtividade é uma questão ambiental, social e de governança. Justamente, né, o ESG que tanto o Bruno estava falando. Então, se a gente começar a entender que essas questões, eu estive essa semana, uma semana e pouco, no Comitê de Mobilidade da cidade de Belo Horizonte, né, formado pelos vereadores e alguns secretários, justamente explicando para eles que eles estavam tentando resolver o problema do ônibus e que eles precisavam começar a pensar em como resolver a mobilidade da cidade, e não o problema do ônibus. Porque o problema do ônibus é que o sistema de ônibus já é obsoleto. Então, vamos dar 1000 voltas em volta dele, mas ele não vai resolver o problema de fundo, que é o problema de mobilidade. Então, estamos em 2022 e nós ainda temos em Belo Horizonte 18% da bilhetagem em dinheiro vivo, né? E nós temos ônibus circulando quando ninguém precisa e não circulando quando há gente que precisa do setor produtivo. Então, tem alguma coisa que não está bem. O sistema de bilhetagem de pagamento só serve para os ônibus, mas não serve nem para os táxis e não existe mototáxi. Então, é evidente que nós precisamos começar a pensar diferente. Agora, ações individuais, desde o ponto de vista nosso, né, como empresa, ou como a própria EV-Share, né, como fundação atrelada à descarbonização, que nós criamos em 2017, justamente porque entendíamos que estava todo mundo muito perdido. Estamos tentando encontrar qual é a bala de prata que resolve o problema, quando na realidade o problema é muito complexo para que uma só bala resolva. Nós precisamos de soluções integradas de muitas ferramentas, e muitas delas existentes, tá? Não é que a gente precise inventar tudo. Tem muita coisa que já existe. Agora, nós aqui no Brasil ainda estamos discutindo se o veículo elétrico é viável ou não é, quando na realidade Santiago do Chile e Bogotá já demonstraram que ele é viável e muito viável no tempo. Então, o que eu sinto assim a necessidade é de colocar luz sobre as trevas, né? Nós precisamos, desde a academia e com os empresários, começar a dirimir ou separar joio do trigo. O que é verdade, o que não é. O que representa algum setor em especial e o que realmente representa a solução para todos, né? Como eu disse antes, nós precisamos um pouquinho de um altruísmo pragmático, vamos dizer assim, né? Precisamos realmente começar a dizer, bom, isso aqui faz 7 anos que não se discute em nenhum outro lugar do mundo. Nós não podemos estar discutindo o que lá não se discute mais. O que nós precisamos ver é como nós nos transformamos em protagonistas importantes dessa nova realidade que vai acontecer sem a gente, né? Então, a realidade é um pouquinho mais complexa. Eu vi que tinha uma pergunta aí sobre a questão de obsolescência programada, né, e demais. Eu acho que a obsolescência programada ela não é ruim, desde que ela seja transparente. Até porque justamente vamos para um outro tema que já comentamos aqui, que é a logística reversa. Nós precisamos recuperar esses materiais para fazer uma tecnologia nova. E que o nível tecnológico seja nivelado para cima e de acesso para todos tem muito a ver com essa logística reversa. E enquanto a gente deixa de depender de comprar materiais críticos da China, por exemplo, sendo que todos os minérios temos aqui no Brasil.
Então, é evidente que estamos no meio de um problema bastante sério, mas muito interessante de resolver. Tá? A gente vai se divertir muito nos próximos 20, 30 anos, desde que a gente tome as decisões certas, senão a gente vai chorar bastante. É isso mesmo, Eduardo. Eram as duas próximas perguntas que eu já estava emendando aqui para enriquecer nossa discussão. Uma delas é com relação a essa obsolescência programada e sustentabilidade, e logo na sequência veio a questionamento em relação ao programa de reciclagem e economia na área, por exemplo, de células fotovoltaicas, que foi um tema levantado aqui pelo Antônio Gomes e o Ademar, respectivamente. Se tu me permitir, só para estender um pouquinho mais nessa aí, porque a reciclagem de eletroeletrônicos é lei no país, porque nós precisamos começar a cumprir a lei. Já não é uma questão de se tem que gerar a lei, não, a lei está aí, ela é boa, copia até a lei dos Estados Unidos, que também é boa. Exato. E é negócio bom, é um bom negócio, a gente só precisa deixar de atuar como criança, adolescente, e começar a ter uma cobrança mais séria sobre o assunto. E sobre a célula fotovoltaica, acho que não vale a pena nem discutir muito. Hoje já está muito claro que as células fotovoltaicas são recicláveis, que pode fazer células novas, assim como as baterias de lítio também são, pela dúvida que alguém saia com a pergunta. E também tem uma utilização de décadas, né? São bens, tanto as células fotovoltaicas quanto as baterias de lítio, que se usam por 2 a 3 décadas antes de ser recicladas em mais de 90 e pouco %. Então, não tem muita discussão a respeito da economia circular ou da sustentabilidade a respeito dessa questão. Perfeito. Bruno, eu vi que você queria fazer algum questionamento, alguma contribuição, por gentileza, desculpa. Perfeito. Nada. Só aproveitando, pegando um gancho na fala do Carlos Nazaré e do Eduardo, falar um pouco até como professor. Hoje é comum, quando você ensina, né, ao aluno uma determinada tecnologia, um conceito novo, alguma coisa, o aluno ele busca utilizar aquele conceito em algum projeto dele, que ele vai realizar, né? Seja numa iniciação científica, seja numa feira de tecnologia, tudo. E aí é muito comum ele ficar buscando a utilização daquele novo conhecimento que ele adquiriu em sala de aula e buscando um problema para que ele possa utilizar aquele conhecimento. E muitas vezes a colocação nossa, ela passa a ter que agora mudar um pouco de direção, né? Eu tenho que trazer muitas vezes para a sala de aula, trazer um problema e ele identificar a tecnologia mais adequada para solucionar aquele problema. E aí sim ele vai solucionar, vai buscar aprender sobre aquela tecnologia. Então, pegando até a fala do Eduardo, né, com relação ao ônibus e o problema. O problema, muitas vezes, é exatamente a mobilidade. Pode ser que o ônibus não seja a solução, pode ser que seja outra coisa, outra tecnologia, né, ou uma outra forma de se utilizar. Mas muitas vezes o aluno ele acaba tentando melhorar o ônibus, tentando colocar a tecnologia que ele estudou, que ele aprendeu em cima do ônibus e trabalhando em cima dela. Mas assim, é só mais para ter uma colocação. Aqui na disciplina, quando eu ministro, a gente coloca um problema e normalmente eu coloco esse problema muito de forma abrangente, sem citar uma tecnologia, sem citar qual é a tecnologia que eu quero que ele utilize ali, mesmo sabendo quais são as possíveis soluções. E muitas vezes o aluno busca aquelas soluções para resolver aquele problema, seja ele de desgaste, redução de tempo numa linha de produção, seja ele de redução de equipamento, de componentes, né, numa linha de montagem. Então, ou seja, levar o problema para que o aluno possa despertar o interesse em buscar tecnologias para solucionar aquele problema, né, que eu vejo muito em cima dessa colocação do ensino, né? Mas era mais isso, aproveitando as falas dos colegas. Eu gostaria de complementar, antes que o Fábio traga boas perguntas que eu estou vendo aqui que ele tem para fazer,
queria fazer um fecho dessa primeira discussão. O foco foi uma pergunta em torno do aluno, né? O fato, para mim, é muito pragmático. Eu acho que a pandemia ela nos ensinou a desconstruir formas que a gente vivia, seja profissionalmente, socialmente ou familiarmente, né? Hoje, de tudo que eu faço, embora aposentado, eu não aposentei, 95% eu não preciso sair da minha casa. Se o ecossistema trabalhasse nessa mesma filosofia, como colocou muito bem o Eduardo. Então, aí vem uma situação pontual que o Eduardo trouxe, o Bruno conhece, a questão da mobilidade discutida aí em Belo Horizonte. Tá, mas primeiro eu acho que caberia uma pergunta: por que alguém precisa se movimentar de um lugar para o outro? É necessário essa movimentação? Poderia ser suprimido essa demanda por mobilidade e em que grau? Né? O mundo corporativo já descobriu, tem muita gente morando no Brasil trabalhando em todos os continentes do mundo e vice-versa. Né? Então, nós aprendemos com a pandemia uma nova forma de se relacionar. Agora, uma outra finalização. O que a vida me ensinou, diferente da academia, é que o passado de sucesso não assegura o meu presente nem meu futuro. Porque nós estamos vendo pessoas e organizações públicas, privadas, etc., educacionais ou não educacionais, financeiras e não financeiras, como a gente queira categorizar, que chegaram a ser o primeiro no ranking da sua área, da sua atividade. Isso não quer dizer que elas vão continuar sendo primeiro o resto dos séculos. Né? Ou seja, nós temos, sim, no efeito, na minha visão, que o Eduardo trouxe, o desconstruir é justamente não ficar sentado em cima de um passado. Porque grandes fortunas, grandes empresas já sucumbiram a essa arrogância de que o passado me salva. O meu sucesso do passado vai me garantir o presente e o futuro. Então, se hoje eu tenho intenção de fazer engenharia, se hoje eu tenho a visão de que engenharia é bom para a minha saúde profissional, seja como membro de uma grande organização ou como um prestador de serviço, né, eu tenho que pensar diferente do passado. Porque se eu tentar reproduzir o passado, eu não tenho certeza se esse passado vai ser aceito. Eu não tenho a certeza que ele será aceito. Então, quando eu chegar na plenitude da minha produtividade profissional, eu posso ter uma solução que foi já, digamos assim, descartada, ficou obsoleta. Então, essa é a reflexão, que a gente consiga enxergar o que precisa ser construído e em que direção, porque precisa, sim, por fatores de competitividade, por fatores de sobrecarga do planeta, por todos os fatores legítimos. Legítimos. E aí que estão as oportunidades. Depois de 6 anos aposentado, eu voltei para a sala de aula esse ano. Primeira aula. Meus queridos alunos, não viemos aqui para reproduzir mais do mesmo. Porque eu tenho certeza que a sala de aula não pode ser mais do mesmo. Vamos começar a pensar diferentes. Eu como docente e vocês como aluno. E como muito bem colocou Eduardo, não é uma tarefa fácil. Porque eu tenho que sair da minha zona de conforto e o aluno tem que sair da zona de conforto e entre nós ou sobre nós tem a instituição. Porque se a instituição não desejar sair da zona de conforto, ela também vai ficar como instituição de ensino, né, numa, digamos assim, sujeita a uma bala perdida. Porque hoje ela está numa zona de conforto. Amanhã, será que ela vai ter aluno pensando mais do mesmo? Olhando para o sucesso do passado, e é uma instituição bem-sucedida? Então, essa reflexão da primeira pergunta, ela é complexa, mas ela não pode ser subestimada e nem negada.
né? Ou seja, todos nós estamos convidados a sair da zona de conforto. Fábio, você tem aquela pergunta especial? Tenho. Como o tema está tornando, assim, vou dizer assim, essa retirada, né, dessa nossa zona de conforto, como você pontuou, Wagner, qual a opinião, já que temos tanto o Bruno como o Carlos, professores, assim como nós, né, e o Eduardo em contraponto, né, uma pessoa oriunda vamos dizer assim, a empresa que recebe, vamos dizer assim, os nossos egressos, as pessoas que nós estamos preparando aqui na academia, né? O que de repente, do ponto de vista, Eduardo, você sente como mais deficitário do profissional que acaba chegando para você e de nós, Carlos, Bruno e o Wagner também gostaria de talvez de contribuir, o que nós poderíamos ter como uma mudança da nossa postura em sala de aula para que realmente a gente possa entregar aquele pessoa, aquele profissional que o Eduardo tanto almeja, visando, vamos dizer assim, esse novo contexto da economia verde, né? O que a gente poderia talvez entrar e contribuir, já que o assunto está ficando gostoso e bacana aqui nas nossas discussões. Tem mais algumas perguntas da plateia que depois eu já vou colocar aqui para pontuar nosso bate-papo. Bom, já que jogaram esse cruzamento para mim, eu vou dar a cabeçada. Então. Eu acho que nós queremos pessoas com paixão pelo problema e não pela solução. Nós queremos pessoas que consigam pensar como solucionar problemas como o máximo, né, do seu objetivo. E não pessoas que estejam lá para só receber ordens e executar funções, que para isso estão as máquinas. Então, se eu posso pedir uma coisa à academia, é nos entreguem pessoas pensantes e com comprometimento com resolver, e não com o objetivo de manter essa zona de conforto no início do mês, quando o dinheiro entrar na conta. Esse seria a grande pedida, né? E para fechar, só alguns comentários aí sobre o que o Wagner e o Bruno falaram. Nós temos duas máximas muito em relação com o que eles falaram aí. Em mobilidade, nós dizemos que a melhor viagem, ou a viagem mais eficiente, é aquela que não se faz. Quando você consegue evitar uma viagem, essa aí é uma vitória para a cidade. E depois tem questões que têm a ver com a questão da própria inerência da eficiência, né? Que tem a ver com que de repente você tem que pensar que tem ferramentas que elas são úteis em certas circunstâncias e não para sempre. Então, nós temos algumas horas do dia nas quais é bom ter veículos maiores, mas temos outras horas do dia na qual não é. Então, é claro que isso aí é mais complexo. Tem uma questão que a gente vê aí, assim, mas se tirar... É como quando se discute sobre a economia 4.0, a nova revolução industrial, né? A terceira e a quarta acontecendo ao mesmo tempo e demais, e como 65% dos empregos que existem hoje não vão existir daqui a 10 anos. Olha o número, né? 65% dos empregos que existem hoje, daqui a 10 anos, não vão mais existir. Olha o tamanho do desafio que nós temos pela frente, de entender que precisamos nos reinventar todos os dias e que estamos em um momento no qual aquele que não gosta de mudança é bom começar a trabalhar para comprar sua passagem para Marte, porque aqui na Terra as coisas vão estar mudando o tempo inteiro, por um bom tempo, pelo menos pelos próximos 20, 30 anos. Perfeito, Bruno. Carlos, gostariam Carlos? de... Me permite, acho que aproveitar a fala Carlos, tudo bem? Bruno, fique à vontade, depois o Carlos também. aproveitar a fala do Eduardo, né? Amantes por resolver problemas. Eu acho que essa é o principal. E aí eu só colocaria só uma coisinha.
porque muitas vezes a gente busca, o aluno ele busca por resolver um problema, tá? Ele insere ali alguns pontos ali de uso das melhores tecnologias, uso de melhor retorno financeiro, mas esse aí fere algum dos pontos que aí, voltando lá naquela fala inicial lá, quando a gente fala do triple bottom line, do ESG, que é exatamente ali você ter o meio ambiente, a economia e a governança, né, muito bem alinhados. Então, muitas vezes a gente conversa com soluções, ouve as soluções vindo dos estudantes, dos alunos, que elas estão muito bem alinhadas com o meio ambiente, porém impossível de ser realizado financeiramente. Ao mesmo tempo, ela está muito alinhada com o meio ambiente, e muito bem financeiramente, mas ela fere a sociedade, né? Não é algo que é bem visto pela sociedade. E aí eu acho que esse tripé, essa correlação desse tripé, inserir isso aí falando, Fábio, realmente como professor, né? É a gente despertar no aluno aquela paixão por resolver problemas, só que sem deixar de lado de pensar exatamente nesse tripé que é os profits, people e planet, né? As pessoas, o planeta e o lucro, né? Ou seja, a empresa realmente vive dessa economia, precisa ser viável economicamente para que o projeto saia para frente. E muitas vezes o que eu tenho visto, alguns projetos que chegam às vezes para mim como professor, é que às vezes o problema é solucionado através de uma solução muito bem aceita pelo meio ambiente, muito bem aceita pela sociedade, mas às vezes quase que impossível de se realizar e inviável financeiramente de se realizar, né? E às vezes nunca está pisando nesse tripé, que é o que o ESG traz, que agora tem essa roupagem, né, do ESG. Mas é isso. Legal, Bruno. Carlos, gostaria de contribuir para a gente encerrar essa pergunta aí pontuada, meu caro? Talvez eu seja, assim, muito infeliz no exemplo que eu vou dar, mas eu queria usar um exemplo muito simples, né? Eu acho que as nossas escolas funcionam mais como um grande hipermercado e deveria funcionar mais como uma cozinha de vó, né? E agora eu vou explicar o motivo, né? Nós temos uma quantidade de itens e de tópicos, né, muito grandes atualmente para formar os nossos engenheiros. E nós fazemos questão de que ele saiba, né, o que é um cheiro verde, damos todas as propriedades do cheiro verde, ele entende muito bem, né, o que é o cheiro verde. Damos todas as informações necessárias sobre óleo de soja, azeite, macarrão, feijão, arroz, né? Mas, no final das contas, a gente não bota essa turma se desafiando para fazer o uso desses ingredientes para resolver problema. E aí eu vou em direção à cozinha de vó. Cozinha de vó, né, pode chegar quantas pessoas forem necessárias. E ela não necessariamente sabe todos os ingredientes que tem na mão. Mas no final do dia, ela conseguiu dar café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, né? E um bom chocolate quente no final da noite, com os ingredientes que ela tinha dentro de casa. Então, talvez a gente tenha que pensar em formar um engenheiro que saiba usar os ingredientes muito bem, e não que simplesmente conheça os ingredientes, mas ele tem que saber misturar, ele tem que saber utilizar para resolver problema, né? E o mais interessante é que, se a gente continuar com problemas que saiam da cabeça, né, de nós, professores, problemas que saiam da cabeça, né, daqueles que estão dentro do ambiente acadêmico, talvez a gente vai formar um engenheiro que sabe fazer um bom feijão com arroz, né, mas que não sabe fazer um prato diferente, muitas vezes na falta de um determinado ingrediente. O que a gente precisa agora é se juntar, discutir com a indústria quais são os problemas, discutir com os setores, diferentes setores da economia, quais são os problemas e aonde a gente pode ter ganho de produtividade,
e trazer esses problemas para dentro da instituição. Porque eu não tenho dúvida que se nós tivermos esses problemas em mãos, se os professores se debruçarem nesses problemas, nós vamos conseguir fazer com que os nossos alunos aprendam baseado nesses problemas. E, consequentemente, usem dos ingredientes que estão à disposição dentro da universidade para resolver esses problemas. A grande questão é que a gente traga para dentro da universidade algo que a gente, por muitos anos, né, não traz, que é a imprevisibilidade. O problema, né, ele tem que ser algo, né, que tenha um certo grau de imprevisibilidade. Porque é dessa forma que o engenheiro vai trabalhar no dia a dia, né? Ele está envolvido num projeto, ele está envolvido num processo. Mas quantos de nós, profissionalmente, não chegou, né, um belo dia na sua empresa para começar o dia imaginando fazer uma coisa, né, e teve que se envolver com um problema completamente diferente, completamente surpreendente. E mais do que isso, ter que resolver esse problema única e exclusivamente com aquilo que você tem dentro de casa. Então, eu acho que é isso que está precisando para os próximos anos, no intuito de formar profissionais mais dispostos a encarar o mercado, não como sendo um mercado que depende do engenheiro, né, para a construção de novos dispositivos, de novas infraestruturas. Pelo contrário, o engenheiro ele tem que estar preparado para construir novos dispositivos, novas infraestruturas, né, e sair do zero, coisa que faz parte do ofício do engenheiro. Mas, bem possivelmente, o mais difícil daqui para frente é corrigir o que já está estabelecido. Construir o novo é ótimo, é bonito, é desafiador, é sofisticado, né, e é estimulante. Mas a gente tem que, né, embutir na visão dos nossos engenheirandos, né, a visão de que o mundo não para e a gente tem que continuar construindo coisas novas, coisas disruptivas, mas com a visão de que aquilo que foi feito no passado tem que ser corrigido, para que a gente tenha um mundo melhor, né? E talvez aí estejam os grandes problemas. Pensar muito mais na mobilidade do que no ônibus, pensar muito mais, né, na possibilidade de uma grande rede, né, de satélites envolvendo o mundo, do que propriamente no foguete, né? Porque a partir do momento em que se imaginou que uma grande rede de satélites ao redor do mundo pode trazer mobilidade e conectividade irrestrita, né, o pessoal acabou correndo atrás e descobrindo que é possível fazer um foguete que vai para o espaço e volta e faz sucessivos lançamentos com baixíssimo custo. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em resolver problemas, em ensinar os nossos alunos a resolverem problemas. E problemas que estão estabelecidos, porque aqueles que não estão estabelecidos a gente nem enxerga como problema ainda, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para dentro das universidades. Um ensino, né, mão na massa, um ensino que envolva os nossos alunos no uso do conhecimento para a resolução de problemas. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante para os meninos e meninas ali na adolescência, né, que estão esperando uma carreira, né? Eles sempre acham, e eu acho que isso está impactando o mundo inteiro, que um engenheiro ou uma engenheira tem que ser um aficionado por física e matemática, né? E eu brinco que um aficionado por física é físico, um aficionado por matemática é matemático, né? O engenheiro, ele é aficionado por desafios, né, por problemas, né, por fazer algo novo, algo que contribua com o que está ao seu redor. A gente usa física e matemática? Usamos, né? Mas nós somos responsáveis por engenhar, por criar, né, por sermos criativos. Acho que esse é a gênese da nossa profissão que a gente tem que trazer para dentro das escolas. Eu carinhosamente coloco nas minhas discussões com os meus meninos e meninas, nós temos que ter a arte de fazer traquitanas. Então eu já virei o professor traquitano aqui na FEI, sabe? Porque tudo que eu vou botar eles para ser... Ó, vamos pensar numa traquitana 1, traquitana 2, e envolve essa discussão muito, muito legal, como você pontuou da cozinha da avó, né? Ela também ter esse, digamos, não formalismo e sequência de uma receita, mas ela saber inovar, improvisar e às vezes colocar um pouquinho a mais de um ingrediente ou de outro para fazer com que o resultado final fique excepcional.
Eduardo, nesses últimos 3 anos, eu estou envolvido profissionalmente com capacitação profissional. Ou seja, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, estão executando, decidindo e ligados a organizações. E o que você resumiu de expectativa, todos os meus clientes, pessoas jurídicas, dizem a mesma coisa. Tá? E os meus alunos em sala de aula sempre me ouviram dizer o seguinte: ninguém vai nos pagar, seja salário ou um contrato de prestação de serviço, para criar problemas. É para resolver problemas. E aí eu compartilho com vocês o que eu ouvi hoje de manhã, que me fez entrar numa reflexão assim, mais tranquilo, porque eu, quando falo de gerações, todo mundo, né, no alto dos meus 65 anos, diz que eu sou saudosista. Óbvio, eu vivi muito bem, orientado nesses anos todos, porque eu tenho uma família que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. E eles me ensinaram muitos princípios e valores pessoais e profissionais. Então, em parte, eu sou um tanto quanto saudosista mesmo, né? E às vezes a gente cai naquela máxima, né, no meu tempo. O fato é que hoje de manhã eu ouvi do palestrante uma coisa que me colocou em reflexão, que nós temos um impacto geracional. E nós estamos impactados. Sem generalizar, a minha geração criou pessoas que agora eu vejo a minha filha educando a minha neta e eu enxergo um olhar de 4 gerações. A da minha neta, da minha filha, a minha e dos meus pais. E, sem dúvida, o passado que assegurou o sucesso familiar dos meus pais, com certeza, não são os mesmos elementos que vai assegurar o sucesso familiar da minha neta. Então, agora imagina tudo isso, uma outra máxima que eu sempre coloquei na sala de aula, Eduardo. Nenhuma pessoa deixa na porta da empresa o que ela é como ser humano. Quando ele entra para a empresa, ele é o ser humano da origem dele. E aí que me chamou muita atenção a fala hoje do palestrante. O impacto geracional que hoje existe nas pequenas, médias e grandes corporações do mundo todo. Porque, normalmente, o CEO de uma grande empresa, ele é do século XX. E, muitas vezes, está recebendo um nativo do século XXI como membro da sua organização. Um jovem que nasceu depois de 2000 e bolinha e que hoje está iniciando a carreira na empresa dele. Olha que extremo geracional e todo mundo convivendo dentro do mesmo objetivo. E aí, eu até gostaria de fazer uma pergunta a você, se você não se sentir incomodado em responder. A empresa que você está, digamos, ligado esse ano, né, ou nesse momento, melhor dizendo, ela tem uma base no Brasil e tem uma base pelo menos nos Estados Unidos. Esse impacto geracional também existe nos Estados Unidos? E tem uma expressão, porque o que eu observo hoje é que os nossos jovens, eles muitas vezes, sem generalizar, eles estão numa zona de conforto, porque a minha geração foi muito provedora, mesmo em condições econômicas difíceis. Foi muito mais protetora do que a geração, por exemplo, dos meus pais. E não que meus pais fizeram maldade comigo. O ambiente era diferente. Essas questões você enxerga fora do Brasil também, Eduardo? Sim, claramente. Primeiro e principal, eu acho que eu falei na minha primeira fala, vou falar de novo agora. Nós temos que mudar uma questão cultural e de filosofia. Né? Sim. Porque sem essa mudança, o que nós pretendemos alcançar vai ser difícil, se não impossível. Depois, indo diretamente à sua pergunta, não vou tirar o braço da agulha, né? Vou me vacinar com a pergunta. Uhum.
Sim, os nativos digitais, e os que nasceram com um dispositivo móvel na mão, tem uma realidade totalmente diferente da que a gente teve. E assim como você bem fala, eu acho que todas as gerações têm culpas e também têm sucessos, né? Eu acho que, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento no qual faz algumas décadas que a gente perdeu o rumo, e estamos indo, né, de um lado para outro e em todo momento a gente bate em alguma coisa. Precisamos, sim, uma discussão muito mais profunda para ver se a gente consegue encontrar o nosso carril, né, na estrada, para a gente poder acelerar, né, da forma que a gente precisa, né? Porque a realidade é que a gente precisa acelerar e precisa ir para mudanças transformacionais importantes, e para isso nós precisamos deixar de estar distraídos com besteira. E nós estamos nos deparando com estar travados por muita besteira, e muito disso é produto da falta de diálogo e da falta de entendimento. Eu acho que nós tivemos um diálogo muito ruim com a nossa geração anterior, de muita imposição, de muita falta de diálogo, justamente, de falta de discussão. Ao mesmo tempo, houve uma sobreproteção, pensando em que não havia capacidade de lidar com a frustração, e agora isso tem piorado muito. Hoje nós vemos uma geração que diretamente acha que está crescendo não deve sofrer frustrações, e a realidade é que na vida você vai de frustração em frustração. A frustração, ele te ensina. A frustração é 99% do teu tempo. As vitórias, elas são mínimas, né? Você comemora e ao dia seguinte tem que voltar para a seguinte frustração. A realidade é essa. Se a gente não deixar de criar pessoas que se frustram até a primeira dificuldade, justamente porque não estão treinadas para lidar com a frustração, nós vamos dar uma porrada, né? Contra uma parede bem grande, bem grossa, e vai doer. Então, sim, os problemas geracionais estão aí. Eu acho que temos uma geração nova muito mais consciente em algumas coisas, mas muito sem noção em outras. Assim como todas as gerações passadas. O negócio é que nós estamos perante um nível de desafio extremadamente grande, e nós não podemos nos dar o luxo de não ter essa discussão, de não começar a ter essas conversas, né? Então, no nosso caso, a gente, além da paixão pelo problema, né, que quando eu digo paixão é amor, né? É amor pelo problema, amor pelo outro, né, e por resolver o problema do outro. Além disso, nós temos uma questão que acho que sempre foi, mas hoje está mais presente ainda, que é o que a gente chama de UX, né, a User Experience. Como que nós resolvemos melhor a experiência do usuário, né? A preocupação por aquele que vai ser o destinatário do produto ou serviço que a gente gera, para ele, em definitiva, ser adotado e solucionar o problema que a gente teve a paixão por resolver. Parece que é redundante, não, mas não é. É bem uma sequência. Então, eu vejo, sim, esses problemas todos são comuns. A gente tem uma tendência muito grande na América Latina de idealizar o Norte, né, os países centralizados, como que eles são Disney, né, são Alicia no País das Maravilhas. E a realidade é que eles têm as mesmas misérias que nós, só que têm lidado com elas de forma diferente por um tempo, e têm coisas muito melhores do que nós e coisas muito piores do que nós. Por isso que eu disse antes, né, hoje nós temos uma grande vantagem, mas ao mesmo tempo nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que nós conseguimos fazer frente aos problemas e resolver nossos problemas, né? Mas temos que amadurecer como sociedade, né?
e entender que não é os outros que vão resolver nossos problemas, porque eles resolvem os problemas deles. E se resolvem os nossos, a gente vai pagar para eles resolver nossos problemas. E isso significa que nós vamos ser mais pobres do que eles sempre. Então, eu sempre faço um comentário, né, aos gestores públicos. A gente fala muito com prefeitos, né? Eu sempre pergunto para eles: o senhor já fez a conta de quanto dinheiro sai do seu município para pagar energia, combustível e conectividade? Isso é 99,9% das vezes a resposta é não. Então, eu lhe recomendo que faça essa conta, porque aí você vai encontrar a motivação para você passar a gerar energia no seu município. Se você começar a gerar energia no seu município, você começar a tomar decisões sobre como crescer, coisa que hoje é tomada em um outro lugar, que gera a infraestrutura para você receber energia. Você vai tomar decisões sobre como movimentar as pessoas, que com certeza vai ser utilizando a energia que você mesmo gera. Né? E isso aí, em definitiva, significa mais dinheiro que fica no seu município para movimentar a economia do seu município. E quando isso sucede, a vida no seu município é mais em conta que no município do lado. Portanto, vai ter pessoas que vão querer morar no seu município e isso vai fazer crescer mais ainda a sua economia. Então, nós precisamos começar a entender que tudo tem a ver com tudo. Porque se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Eu diria que a gente pode estar vivendo uma crise de comprometimento social amplo, total e restrito. Que uma coisa que a minha família me cobrou muito, sempre comprometimento com o que se faz, dentro e fora da família. Mas, Fábio, eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Eu acho que a gente poderia dizer que vamos encaminhar aos 3 convidados, para a gente não deixar de receber a despedida dos nossos convidados e também não estourar o prazo. Bruno, Carlos, Eduardo, na sequência, Bruno, Carlos, Eduardo, as mensagens final que vocês gostariam de deixar para o público do Cobenji. Eu fui o último, então não sei se eu começo ou continuo sendo o último, aí vocês que escolhem. Podemos adotar a sequência de partida? Bruno, Carlos e Eduardo? Então tá bom. Vamos lá. Wagner, eu acho que, mais uma vez, parabenizar pelo evento. Tá? É um tema de total relevância na formação dos profissionais, né? Acho que os assuntos que foram discutidos aqui, a gente já vê a importância aí dentro da academia, dentro do conselho, a importância por estar recebendo profissionais entregando, né, pelas universidades, entregando para a sociedade. E o Eduardo mostrou aí também a importância de ter esses profissionais no mercado para atender as empresas em busca de resolver esses problemas. Então, acho que está claro aí a importância desse assunto, desse tema. E colocar aí o Conselho, realmente, o CREA, à disposição dos profissionais e dos gestores públicos para que busquem o Conselho como um aliado nesse processo todo. O Conselho ele tem lá formado por vários profissionais e tem formas de contribuir muito, muito valiosas através dos grupos de trabalho que nós criamos, e ele pode ser, sim, estimulado, né? Quando, às vezes, em alguma determinada empresa pode trazer, sim, um determinado problema para que o Conselho possa discutir e buscar as melhores soluções em parceria com as empresas, com a universidade. Colocar aí, mais uma vez, o Conselho à disposição da universidade, o Conselho à disposição das empresas, para que vocês possam trabalhar em conjunto, realmente, conosco, nessa formação dos profissionais no mercado e a entrega desses profissionais para o mercado. Né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Joana. Obrigado, Bruno. Carlos? Eu acho que esses temas são estimulantes, a gente passaria o dia inteiro aqui conversando e discutindo possibilidades, né? Mas eu acho que a gente está num momento crucial, né? A velocidade, né, com que a transformação digital está se estabelecendo, né, e exigindo cada vez mais
formação de profissionais de engenharia, nos deve colocar um certo senso de urgência, até para conscientizar o país de um aspecto que eu gosto sempre de comentar. Nosso país não está sofrendo único e exclusivamente com as gerações que chegam até a universidade. Nós estamos com um problema muito mais grave do que isso, que é a falta de vocação pelas carreiras de STEAM, Science, Technology, Engineering e Maths. E isso é um grande problema para a nossa, né, sociedade, para a sociedade brasileira, para a sociedade latino-americana, né? E é muito importante a gente colocar na discussão um aspecto extremamente importante, que é o tempo de formação de um engenheiro. Todo mundo acha que o tempo de formação de um engenheiro é de 5 anos, né? Outros falam em 4 anos, outros falam em 3 anos, e se discute o formato do curso de engenharia. Mas, no entanto, para uma nação formar um engenheiro, são necessários, no mínimo, 20 anos, né? 9 anos do fundamental, mais 5 anos do superior, mais 3 anos do curso médio, né? Mas nós estamos recebendo um material humano cada vez mais deficiente, no que diz respeito a conhecimentos, no que diz respeito a comportamento, no que diz respeito à motivação. E eu acho que nós deveríamos, trabalhar conjuntamente. A gente não tem como parar uma coisa para fazer outra. A gente tem que fazer tudo simultaneamente. Nós temos que nos preocupar em modernizar os cursos de engenharia, os cursos de tecnologia no Brasil, mas mais do que isso, nós temos que cobrar das autoridades que a gente receba um público infanto-juvenil melhor formado. Porque sem um ensino fundamental bem estruturado, a gente não consegue levar à universidade pessoas com bons valores e com iniciativa. A iniciativa, talvez ela se forme na primeira, na segunda infância, mas para isso a gente precisa repensar o modelo educacional como um todo. Então, fica aqui o meu apelo de que a gente continue a discutir a engenharia nacional, mas também, como a engenharia nacional cobre das nossas autoridades e das nossas, instâncias governamentais, um cuidado maior, um zelo maior com a formação dos nossos jovens, porque sem educação fundamental de qualidade, nós nunca iremos avançar. Obrigado, Carlos. Eduardo, por favor. Não, eu só posso concordar com o Bruno e com o Carlos. A gente precisa de seres humanos muito melhor formados desde a base, né? Porque é praticamente impossível a universidade revertir um processo de falta de qualidade, né, no ensino fundamental. E eu estou falando desde o jardim de infantes até o final do ensino médio, né? O que se perdeu de qualidade aí, é isso aí, voltando à cozinha da avó, né, do Carlos. Nós podemos ter todo o amor do mundo para fazer a comida, mas se o ingrediente é ruim, vai ser muito difícil fazer um prato bom. Por mais carinho que a avó coloque, se a carne está podre, vai estar podre. Então, acho que sim, e nós sempre apostamos a isso, nós sempre dizemos que o mundo só pode ser mudado uma pessoa de cada vez e desde que ela nasceu, né? Obviamente que é um desafio enorme, porque nossos países, né, e quando eu digo nossos países, não é só o Brasil ou a América Latina, é um problema sério, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, nós estamos com um nível de educacional pobre, né, e cada vez pior, né? E nós precisamos mudar isso, sem sombra de dúvidas. Agora, voltando à questão da educação, eu acho que nós precisamos mudar muito a forma que a gente educa e a forma que a gente reverte esse processo. E eu vou além do que o Carlos estava acabando de falar. Ele está falando em 20 anos, mas ele começou com o jardim de infantes. Eu te digo 20 anos desde que o cara ingressou na faculdade. Porque ele sai da faculdade e tu precisa de 10 anos de experiência, né? E de contato com a realidade para ele realmente ser um engenheiro bem formado. Então, eu tomo um pouco o exemplo dos Estados Unidos, tanto na área da medicina quanto a engenharia de construção, por exemplo, a engenharia civil, né? Os caras não conseguem fazer ou assinar um projeto de um prédio ou de uma ponte ou o que for, se não tem pelo menos 6 a 7 anos de experiência.
entendeu? Então, a formação do engenheiro, ele não acaba quando ele se formar na faculdade. É aí que ele inicia, eu diria, né? Agora, depois tem que ele ter uma prática profissional que garanta que ele realmente consegue aplicar o que ele aprendeu, porque até ele não conseguir fazer isso, ele não é um engenheiro, pelo menos no meu conceito. Então, mas eu acho que eu vou destacar de novo, nós precisamos de muitos engenheiros em todas as áreas, e cada um sabendo um pouco da outra também, né? Nós temos que deixar de formar engenheiros nas caixinhas, né? Porque senão é como aquela história, eu me lembro, o arquiteto ele faz o design, né? Então ele faz muito lindo, né? Muitas coisas muito lindas em cima do papel. Agora usa BIM, né? Mais moderno. Mas aí o cara faz o design uma flor, né? Uma plantinha com uma flor. Aí depois, quando ele vai construir, ele deixa só 5 centímetros de altura na área onde ele vai colocar a planta, e depois tudo concreto. E como que a planta vai ter raiz, e como que vai ter terra e sustento para a flor crescer? Bom, precisa entender um pouco a área do outro para você fazer coisas boas na sua profissão. E hoje tem uma coisa que eu estimulo muito, nós começamos a formar muito profissional na área de engenharia, tecnologia e informação, que é a área da Inatel. Precisamos de milhares de engenheiros, precisamos digitalizar e automatizar grande parte da nossa economia, da nossa realidade produtiva. E, obviamente, isso não quer dizer que a gente não precisa nem de engenheiros civis, nem de mecânicos, nem de hidráulicos, nem de agrônomos. Nós precisamos de todos, mas todos eles precisam, de certa forma, entender sobre o software, sobre a utilização do software, sobre a geração de adequações ao software. E precisam todos eles entender que eles estão aí para desenvolver uma nova realidade, e uma nova realidade que dê a sustentabilidade não só ambiental, sino social e econômica à nossa terra, né, que tanto amamos. Ok, obrigado, Eduardo. Fábio, as suas considerações finais, por favor. Só tenho que realmente agradecer a oportunidade, Wagner. Foi muito bom poder ter esse bate-papo num tema tão atual, tão efervescente, que carece realmente de uma necessidade bastante grande de pessoas que estejam aptas e capacitadas a lidar com essas incertezas que a gente vai ter aí pelo futuro. Obrigado, Carlos, obrigado, Bruno, Eduardo, foi um prazer conhecê-los, pelo menos virtualmente. Fico à disposição aí para contribuir e enriquecer qualquer contribuição, qualquer discussão que vocês venham demandar da minha parte, assim como você, Wagner e a Benji, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Fábio. Foi uma satisfação conhecê-lo, mesmo que virtualmente, dividindo comigo essa responsabilidade. Bom, eu só tenho muito a agradecer ao Bruno, ao Carlos e ao Eduardo, ao Bruno especial, que leve o nosso abraço ao engenheiro Lúcio, presidente do CREA, a Cristina, que foi a fada madrinha aí da gente criar essa mesa, né? E o aval do Lúcio foi importante, né, para esse desafio, né? Ele acreditar que nós seríamos capazes de fazer o que fizemos hoje. Aprendi muito com vocês 4, né? Eu saio daqui com mais conhecimento do que eu iniciei, né? Então foi um grande momento, né? Um grande momento, ouvindo a visão do Fábio, do Bruno, do Carlos, a vivência do Eduardo. Tudo isso, para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. Meu muito obrigado a todos vocês, né, e terem compartilhado o que vocês possuem de sentimento e pensamento sobre formação de pessoas, né, essa visão ecossistêmica, né, que o Eduardo trouxe. Enfim, esse tema poderia nos levar a muitas outras reflexões e muitos outros posicionamentos. A competência de vocês é enorme, e tenho certeza que o CREA Minas ainda vai proporcionar grandes momentos para o público de Minas, com o apoio de todas as instituições, de empresas como a que o Eduardo representa,
tenho certeza que Minas pode dar um bom exemplo como se pensar, se refletir sobre o que temos de desafios, né? E as escolas de engenharia de Minas são fantásticas, eu conheço muitas delas e tenho certeza que a engenharia de Minas faz muito bem para o Brasil. E isso é muito bom, que assim o Brasil aprende a fazer com eficiência, né? O que talvez outras regiões sejam mais difícil o aprendizado. Então, Minas pode ser um exemplo. Tenho certeza que vocês vão conseguir, viu, Bruno? Muito obrigado, pessoal. Estamos com 8 minutos avançados. Muito, muito obrigado por esse desafio de estarmos juntos aqui e compartilhar com o pessoal do Cobench. Grande abraço a todos e eu fico sempre à disposição se puder contribuir com vocês em alguma coisa. Grande abraço.